seja bem-vindo a mais uma aula do Startups Maker. E nesse vídeo vamos falar sobre a atividade O Giro da Inovação. Agora que você já conhece bastante sobre startups, é hora da gente colocar em prática no jogo O Giro da Inovação. Essa pode ser uma ótima maneira da gente fomentar ideias para a criação de novas soluções para o mercado. O objetivo desse jogo é a gente treinar a nossa criatividade e expandir as nossas referências de mercado, incentivando os participantes a ter ideias inovadoras e a conhecer diferentes categorias de mercado. Então, os materiais necessários são a nossa roleta maker e papel e lápis para anotação. Quais são as categorias da roleta? Nós temos então a categoria de educação, que pode dar 6 ou 12 pontos, a categoria de alimentação, que pode fornecer 4 ou 8 pontos, turismo, que pode ser de 3 ou 6 pontos, mobilidade, de 5 ou 10 pontos. Podemos ter também a categoria de revés, que se perder, perde 10 pontos e gira novamente a roleta. Temos também a categoria de tecnologia, que pode fornecer de 5 ou 10 pontos, a categoria saúde de 4 ou 8 pontos, e temos também a opção de sorte, que se cair, dobra os pontos. Temos a categoria de sorte, que quem ganhar, dobra os pontos e então gira novamente. E também a opção de meio ambiente, que fornece 6 ou 12 pontos. Então, antes de iniciar, a gente começa a definir o número de rodadas que o jogo vai ter. Isso vai depender do tempo livre que a gente tem para jogar o jogo. Então, para a gente começar as regras, a gente vai começar nomeando um jogador como contador. É ele quem vai fazer o registro da pontuação de todos os jogadores. A cada rodada teremos um operador diferente para a nossa roleta maker, seguindo no sentido horário. Porém, o operador também participa da rodada. O operador vai ser responsável por girar a roleta. E então, a roleta pode cair em algum ramo de startup ou então nas opções de sorte ou revés. Quando cair em algum ramo de startup, os jogadores irão disputar para ser o primeiro a nomear ou criar alguma startup do ramo que foi sorteado, obtendo então os pontos de acordo com a lista que fizemos anteriormente. Será considerado apenas o primeiro jogador que gritar startup antes dos demais. Se o jogador que gritou startup fornecer uma resposta de uma startup que já existe, a resposta ela vai ser considerada clássica, recebendo a menor pontuação daquele ramo. Se ele inovar e oferecer uma startup que ainda não existe, essa resposta será inédita, recebendo então a maior pontuação do ramo de startup que caiu. E a descrição da startup deve responder a 4 perguntas básicas. Qual é o nome da sua startup? O que ela soluciona? Como ela soluciona? E a quem a sua startup se destina? Caso essas perguntas não sejam respondidas, o jogador que gritou startup antes dos outros acaba perdendo 10 pontos. Porém, se ele responder essas perguntas corretamente, ele vai ganhar os pontos destinados ao ramo de startup sorteado. Porém, se a seta da roleta cair em alguma opção de sorte ou revés, o jogador vai ficar marcado com o atributo de sorte ou revés, dando a ele a possibilidade de girar novamente a roleta, até que ela caia em algum ramo de startup. Ele sofrerá as consequências se ele acabar perdendo, se ele tirou revés, ou se ele acabar ganhando, se ele tirou sorte. Caso o jogador ele gire a roleta e caia novamente em sorte ou revés, fica valendo somente a primeira ocorrência. Então, no final do número de rodadas que foram definidos no começo do jogo, o jogador contador vai dizer qual foi aquele que teve mais pontos e foi o vencedor. E o vencedor é o jogador que fizer mais pontos até o final de todas as rodadas. Bom, agora que nós já sabemos então como funcionam as regras do jogo do Giro da Inovação, vamos para a montagem da nossa roleta e depois começar a jogar. Então, vamos começar abrindo aqui o nosso envelope e retirar aqui o kit da roleta, que é esse kit que possui esse motor acinzentado. Eu vou retirar aqui as peças e já começamos a montagem. Vamos começar pegando o nosso motor e essa peça que tem esses 2 furos retangulares aqui. Eu vou começar passando aqui a abraçadeira, deixando essa parte com essas ranhuras no interior. Então a abraçadeira ela vai ter um lado liso e um lado com ranhuras. Eu vou deixar o lado com ranhuras aqui no interior e eu vou passar aqui pela ponta. Então a gente já tem aqui o formato, né, da nossa abraçadeira e eu vou encaixar aqui o motor. Então, deixar aqui o motor e puxar a abraçadeira. Como vocês podem perceber, essa peça ela não é simétrica. De um lado a gente vai ter aqui um recorte e do outro lado não. E esse recorte, ele precisa estar à direita do nosso motor. Então, agora que já aprendemos, podemos até, se tiver um alicate ou uma tesoura, podemos cortar a ponta da abraçadeira. Eu só vou encaixar ela aqui no furo mesmo, para ela não ficar solta, dessa forma.
então podemos encaixar essas duas peças que são iguais e possuem esses dois recortes aqui na ponta, nessa peça que segura e sustenta o nosso motor. Nesse caso, como vocês podem ver, os recortes eles também estão para cima, seguindo aqui a posição do eixo do motor. Depois de encaixar essas peças, eu vou pegar essas outras duas, que temos aqui também, e colocá-las junto aqui do nosso motor. Como vocês podem ver, uma tem um furo quadrado, ela deve ser encaixada nesse recorte aqui, onde a gente tem mais espaço, tá certo? Junto do motor. Então, eu vou pegar essa peça com o furo quadrado e vou encaixá-la aqui. Vou primeiro ajeitar a abraçadeira. Então, encaixar essa peça aqui. Dessa forma. E eu vou finalizar, então, com a outra peça, sem furo nenhum, aqui atrás do motor. Então aqui temos o começo da nossa estrutura. A gente vai pegar o botão e tentar encaixar o botão nesse furo que temos aqui. Se você preferir, você pode até retirar, encaixar o botão. Então, você pode encaixar o botão nesse furo quadrado, assim, dessa forma. Ele acaba ficando um pouco solto mesmo, mas a gente já vai resolver isso. A gente vai resolver utilizando essa pecinha aqui, em que ela é colocada nesse furo que temos na peça que sustenta o motor. É ela quem vai segurar o botão aqui na nossa peça. Então, eu já vou reencaixar aqui, encaixando. Sempre tomando cuidado para o botão não sair do lugar. Então, com bastante cuidado, a gente volta a peça aqui. E como vocês podem ver, o meio do botão ele fica bem aqui nesse furo que a gente tem do lado aqui do motor, né? E nesse furo ele vai encaixar certinho essa outra peça de MDF que temos aqui. Esse recorte ele é feito para isso. Ele é feito para ser colocado aqui e é ele quem vai sustentar o botão na nossa estrutura de MDF. Então a gente novamente com muito cuidado coloca aqui. Pode ser que fique um pouco apertado mesmo. Então aqui, como a gente pode ver, se a gente colocar com bastante cuidado, o botão ele vai encaixar aqui certinho, né? Então o botão ele não pode estar um pouquinho inclinado ou para frente ou para trás. Aqui ele encaixa certinho. E quando a gente coloca quando a gente encaixa a outra estrutura de MDF, a gente pode ver que a gente aperta o botão e ele fica bem firme aqui. Então é mais ou menos essa a ideia. O que eu vou fazer aqui, eu vou jogar os fiozinhos para baixo, né? Vou pegar os fiozinhos do botão, vou jogar eles aqui para baixo, tá bem? Para realizar a conexão eletrônica. Então, vou puxar aqui os fiozinhos do botão, tanto o vermelho quanto o preto. Então, temos aqui os fios, tanto do motor quanto do botão. É interessante que a gente deixe bem separado e organizado quais são os do motor e quais são os do botão, porque a cor é a mesma, né? A gente pode acabar se confundindo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar o fio preto, tá bem? Só que agora do suporte de pilhas, então a gente também tem um suporte de pilhas. Eu vou pegar o fio preto aqui do suporte de pilhas e eu vou colocar junto com o fio preto do motor. Só que como que eu faço para conectar eles? Eu vou colocar eles aqui como se fosse fazendo um V, tá bem? Então, vou colocar eles meio que na diagonal um para o outro e então eu vou enrolar um sobre o outro. Para garantir que os fios não vão se soltar e também para garantir que nenhum fio que não deve ser encostado junto, né, evitando assim algum curto, a gente pode pegar uma fita isolante, tá bem? Então eu vou retirar um pedacinho bem pequeno, porque a nossa junção aqui é bem pequenininha. Vou tirar aqui um pedacinho pequeno de fita isolante e só passar em volta aqui do nosso fio.
Agora, o que eu vou fazer, eu vou pegar esses dois fios vermelhos, tanto do motor quanto do botão, e eu vou unir os dois, assim como fizemos anteriormente. Então, eu vou colocar aqui os dois, eu vou girar um sobre o outro, dessa forma, e de novo pegar mais um pouquinho de fita isolante. Vamos pegar aqui mais um pouquinho. E passar aqui pelos dois fios que nós unimos. Então eu vou pegar o fio preto que está sobrando aqui e eu vou conectar junto do fio vermelho do suporte de baterias e fazer a mesma conexão. O suporte de pilha ele é um pouquinho mais chato. Como a gente pode ver, ele tem os fios bem fininhos. Então a gente tem que ter bastante cuidado aqui na hora de ligar, para não acabar arrebentando algum fiozinho, alguma coisa do tipo. Então, com bastante cuidado, a gente torce aqui os dois, um em cima do outro. Os dois fios que sobraram. E, de novo, mais um pouco de fita isolante para garantir que nada encoste. Temos aqui então a parte da conexão elétrica do nosso circuito. Podemos finalizar colocando a pilha aqui no suporte de pilhas. Então, vou encaixar aqui a pilha e eu vou colocar o suporte aqui dentro. Eu vou tentar encaixar o suporte aqui dentro, aqui mais ou menos na diagonal ele cabe, e encaixar os fios aqui para baixo também, deixar tudo aqui dentro. Agora que já está tudo encaixado certinho, eu vou pegar a outra peça que deveria ficar aqui embaixo da nossa roleta e encaixá-la assim, dessa forma. Então, temos aqui já quase finalizada a nossa roleta. Como vocês podem ver, temos pequenos furinhos aqui, né, circulares, e esses furinhos circulares eles servem para a gente colocar os parafusos e as porcas. Então, eu vou pegar aqui o saquinho de parafuso e porca, eu vou conectar aqui o parafuso dentro do furo, dessa peça aqui que nós já tínhamos, e então colocar a porca na ponta do parafuso e ir girando a porca até ficar bem firme. Tudo bem que existe aqui meio que uma trava mecânica, né? A porca acaba parando em um momento, mas estando bem fixa, não tem problema. É só para garantir que essa peça de baixo ela não vai sair enquanto a gente realiza o nosso jogo. Então, vou fazer isso com os outros 4. Então, os 4 parafusos já estão fixados. Agora a gente pode finalizar o nosso projeto encaixando a parte superior aqui, né, da nossa roleta. Então, eu vou encaixar primeiro o eixo do motor, para não ter perigo também de às vezes a gente forçar e acabar saindo o motor, né? Porque o motor está fixo pela abraçadeira de nylon. Para não acabar acontecendo a gente forçar para baixo e o motor soltar. Então, aqui assim dessa maneira. E para finalizar, eu vou encaixar a setinha aqui por cima. Então, agora depois de encaixar a setinha aqui por cima do eixo do motor, a gente pode então apertar o botão e quando a gente pressiona o botão, a gente pode então sortear algum ramo de startup. Além também de promover discussões sobre o futuro e tendência de negócios. Então, divirta-se explorando novas ideias e obrigado pela atenção.